Você deixaria alguém cuidar do seu filho, se ele já tivesse sido quebrado por dentro? E se, um dia, ao chegar mais cedo do trabalho, você visse algo que mudasse tudo? Leonardo achava que estava fazendo o certo. Milionário, viúvo e sobrecarregado, só queria garantir o melhor para seu filho Luca, um menino de 8 anos que, depois de um acidente, nunca mais sorriu. A cadeira de rodas veio com a culpa, o silêncio com a ausência da mãe e a dor com o tempo que não cicatrizava. Foi por isso que ele contratou Marina. Uma babá com olhar doce, coração leve e paciência infinita. Mas o que ele não esperava era que ela fosse tão além do papel que lhe foi dado. Até que um dia, ao observar sem ser visto, Leonardo viu algo que fez seu coração quebrar. Uma história sobre cura, reconexão e um amor que nasce onde só havia dor. Curta se você acredita que carinho pode curar mais do que remédio. Comente, você já viu alguém transformar a vida de uma criança só com o olhar? O escritório da mansão Santos estava mergulhado em uma atmosfera de frustração palpável. Leonardo observava pela janela enquanto mais uma candidata se retirava apressadamente, deixando para trás apenas o eco de suas palavras desajeitadas. Talvez seja melhor procurar alguém mais especializado. A palavra o fez apertar os punhos. Como se seu filho fosse um problema a ser resolvido, um caso a ser estudado, e não uma criança de 7 anos presa em um silêncio que partia seu coração. Senhor Santos. A voz de Rita sua, governanta há 2 décadas, interrompeu seus pensamentos. Ainda temos mais 3 candidatas esperando. Leonardo passou a mão pelo rosto cansado. 15 entrevistas só naquela manhã, e nenhuma delas sequer havia conseguido um segundo olhar de Luca. Seu filho permanecia em sua cadeira de rodas, próximo à janela do quarto, tão imóvel e silencioso quanto a estátua de anjo no jardim. Mande, a próxima a entrar, suspirou ele, ajeitando a gravata em um gesto automático. A mulher que entrou não era nada do que ele esperava. Depois de uma manhã inteira de candidatas impecavelmente vestidas e carregadas de diplomas, Marina parecia quase fora de lugar com seu vestido simples e uma mochila surrada pendurada no ombro. Bom dia, ela cumprimentou, sua voz surpreendentemente melodiosa. Sou Marina Oliveira. Algo em sua presença, talvez a maneira como seus olhos castanhos transmitiam uma calma genuína, ou como seu sorriso parecia alcançar além da superfície, fez Leonardo indicar a cadeira à sua frente ao invés de dispensá-la imediatamente. Suas credenciais? A pergunta saiu mais seca do que pretendia. Marina retirou da mochila uma pasta simples. Trabalhei 5 anos no Centro de Reabilitação São Lucas, começou ela, mas seus olhos já haviam capturado a foto de Luca sobre a mesa. Por um momento ficou em silêncio, observando o retrato do menino sorrindo. Uma imagem de antes do acidente. Ele tem olhos gentis, comentou suavemente, pegando Leonardo de surpresa. Não que criança linda ou ele parece tão feliz, comentários superficiais que ele ouvira o dia todo. Ela havia visto além, havia notado algo que poucos percebiam sobre seu filho. Tinha, corrigiu ele amargamente. Agora mal conseguimos ver seus olhos. Ele não interage mais. Marina colocou a pasta sobre a mesa com cuidado. Posso conhecê-lo? A pergunta, tão simples e direta, fez Leonardo hesitar. As outras candidatas haviam pedido para ver laudos médicos, históricos de tratamento, relatórios de especialistas. Nenhuma havia simplesmente pedido para conhecer Luca. Ele não fala, advertiu Leonardo levantando-se. Não reage a estranhos. Os médicos dizem que é uma resposta ao trauma, mas... Às vezes, interrompeu Marina gentilmente, o silêncio diz mais que palavras. O caminho até o quarto de Luca nunca pareceu tão longo. Leonardo observava Marina pelo canto do olho, esperando ver os sinais usuais de desconforto ou pena profissional, que as outras candidatas mal conseguiam disfarçar.
mas ela caminhava com uma serenidade que parecia genuína, seus passos suaves no carpete, como se temesse perturbar a paz do ambiente. Quando chegaram à porta do quarto, Leonardo sentiu o aperto, familiar em seu peito. Luca estava onde sempre ficava, sua cadeira de rodas posicionada junto à janela que dava para o jardim, suas pequenas mãos imóveis sobre o colo, seus olhos fixos em um ponto distante que ninguém mais podia ver. Luca, chamou ele suavemente. Como sempre, não houve resposta. Marina, no entanto, não se moveu imediatamente. Ficou parada na porta, como se esperasse uma permissão silenciosa para entrar naquele espaço sagrado de dor e ausência. Então, para a surpresa de Leonardo, ela se ajoelhou no chão. Não se aproximou, não tentou chamar a atenção do menino. Apenas sentou-se sobre os calcanhares, seus olhos na mesma altura dos de Luca, e começou a cantarolar muito suavemente uma melodia que Leonardo não conhecia. O tempo pareceu suspender seu curso. A música, se é que podia ser chamada assim, era mais um murmúrio gentil, como o som de folhas ao vento ou água correndo sobre pedras. E então, aconteceu. Luca moveu a cabeça. Um movimento tão pequeno que qualquer outro poderia ter perdido. Seus olhos, antes fixos no vazio, deslizaram lentamente até encontrar a figura ajoelhada de Marina. Leonardo sentiu seu coração falhar uma batida. Em semanas de especialistas, terapeutas e candidatas bem-intencionadas, essa era a primeira vez que seu filho demonstrava qualquer sinal de reconhecimento do mundo ao seu redor. Marina continuou sua canção suave, seus olhos encontrando os de Luca sem exigência, sem expectativa. Era como assistir a uma dança silenciosa, uma comunicação que transcendia palavras. 5 segundos se passaram, depois 10. O menino, que não sustentava contato visual com ninguém, agora observava Marina, com algo que parecia quase curiosidade. A música. Leonardo descobriu que estava sussurrando. O que é? Uma canção que minha avó cantava, respondeu Marina no mesmo tom suave, sem quebrar o contato visual com Luca. Sobre um passarinho que tinha medo de voar, até descobrir que o céu inteiro estava esperando por ele. Como se respondendo às suas palavras, Luca moveu os dedos. Um gesto minúsculo, mas que fez lágrimas surgirem nos olhos de Leonardo. Seu filho, que passara as últimas semanas tão imóvel quanto uma estátua, estava reagindo. Você gosta de música, Luca? Perguntou Marina, sua voz ainda mantendo aquela qualidade melodiosa que parecia envolver o quarto como um cobertor macio. Não houve resposta verbal, mas os dedos do menino se moveram novamente. Leonardo observava a cena com uma mistura de esperança e medo. Medo de que este momento fosse apenas uma ilusão. Medo de que seu filho voltasse a se fechar em seu casulo, de silêncio. Mas Marina parecia não compartilhar desses medos. Com movimentos lentos e deliberados, retirou de sua mochila um pequeno livro de capa colorida. Sabe, Luca, continuou ela, como se estivesse tendo a conversa mais natural do mundo. Esse passarinho da música me lembra muito a história deste livro. Quer que eu leia para você? O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era o silêncio pesado e opressivo que havia dominado a mansão desde o acidente. Era um silêncio de possibilidade, de espera. E então, para completo assombro de Leonardo, Luca moveu sua cadeira. Não muito, apenas alguns centímetros, mas inequivocamente na direção de Marina. A mulher sorriu. Não o sorriso profissional e estudado das outras candidatas, mas um sorriso que iluminou seu rosto inteiro, alcançando seus olhos e além. Era tudo o que eu precisava saber, disse ela suavemente, abrindo o livro com cuidado. Leonardo recuou silenciosamente até a porta, seu coração batendo de uma maneira que não sentia há semanas. Ali, naquele quarto que havia se tornado um memorial de dor e ausência, algo estava mudando. Sua mente de empresário, acostumada a decisões rápidas e certeiras, já sabia que a procura havia terminado. Não importava que Marina não tivesse a lista impressionante de qualificações das outras candidatas. Ela tinha algo muito mais valioso: a capacidade de atravessar o muro de silêncio que seu filho havia construído ao seu redor. E enquanto observava Marina começar a ler, sua voz suave dando vida às palavras na página,
Leonardo sentiu algo que havia quase esquecido. Esperança. Porque ali, no reflexo da janela, ele podia ver algo que fez seu coração parar. Um brilho nos olhos de Luca, tão sutil quanto o primeiro, raio de sol após uma longa noite de tempestade, mas inegavelmente presente. E talvez, apenas talvez, esse fosse o começo de algo novo. Algo que nenhum diploma ou especialização poderia prever ou explicar. Algo que começava com uma canção, sobre um passarinho medroso e uma mulher que sabia que, às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente estar presente. Amanhã chegou à Mansão Santos, trazendo consigo uma atmosfera diferente. Marina se apresentou pontualmente às 7 horas, carregando uma bolsa maior que a do dia anterior. Rita, a governanta, a recebeu com um olhar que mesclava curiosidade e ceticismo. O menino costuma acordar às 8, informou Rita, conduzindo Marina pela escadaria principal. Não espere muito. Já tivemos 5 babás antes. Nenhuma durou mais que uma semana. Marina absorveu a informação em silêncio, seus olhos capturando detalhes que outros poderiam perder. O pó fino sobre porta-retratos que antes deviam ser limpos diariamente, cortinas sempre fechadas, uma casa que parecia ter se esquecido de como ser um lar. Aqui está o quarto dele. Rita indicou a porta já familiar. O Sr. Santos geralmente toma café no escritório. Se precisar de algo... Obrigada, Rita. Marina interrompeu gentilmente. Acho que vou esperar Luca acordar aqui mesmo. A governanta ergueu as sobrancelhas, mas não comentou. Afinal, todas as outras babás haviam preferido esperar na cozinha, longe do silêncio opressivo que emanava do quarto do menino. Sozinha no corredor, Marina respirou fundo antes de abrir a porta com cuidado. O quarto estava exatamente como no dia anterior, exceto que agora Luca dormia em sua cama especialmente adaptada. No sono, seu rosto estava relaxado, livre da máscara, de ausência que usava quando acordado. Com movimentos silenciosos, Marina começou a organizar os itens que trouxera. Um pequeno rádio portátil, livros cuidadosamente selecionados, papel, lápis de cor e algo especial que havia passado a noite preparando. Um mobile de origami com dezenas de pequenos pássaros coloridos. O sol começava a se infiltrar através das cortinas quando Luca começou a despertar. Marina permaneceu onde estava, sentada em uma poltrona próxima à janela, folheando calmamente um dos livros. Bom dia, Luca, disse ela suavemente, sem erguer os olhos do livro. Tem um passarinho azul aqui que me lembrou nosso amigo de ontem. Quer ver? O silêncio que seguiu não a surpreendeu. Marina continuou sua leitura, sua voz pouco mais que um murmúrio melódico preenchendo o quarto com histórias de aventuras e descobertas. Do lado de fora, passos no corredor indicavam a movimentação da casa. Rita organizando o café da manhã. Leonardo provavelmente já em seu escritório. O mundo continuando seu curso normal. Mas dentro do quarto, algo diferente começava a acontecer. Primeiro foi apenas um movimento. A cabeça de Luca virando levemente na direção da voz de Marina. Depois, seus olhos encontraram o mobile de pássaros que dançava suavemente com a brisa da manhã. Eles são mágicos, sabia? Comentou Marina, ainda sem olhar diretamente para ele. Cada um carrega um desejo diferente. Este azul aqui, por exemplo, deseja conhecer o mar. O amarelo sonha em tocar as nuvens. Um som muito suave escapou dos lábios de Luca. Não exatamente uma palavra, mas definitivamente uma reação. Marina continuou sua história, agora mudando sutilmente sua posição para ficar mais próxima da cama. E este aqui, ela apontou, para um pássaro vermelho que girava lentamente. Este é o mais corajoso de todos. Sabe por quê? O silêncio de Luca agora tinha uma qualidade diferente. Era um silêncio atento, expectante, porque ele não tem medo de pedir ajuda quando precisa, completou ela, finalmente permitindo que seus olhos encontrassem os dele. Às vezes, ser corajoso não significa fazer tudo sozinho. Às vezes, significa deixar alguém segurar nossa mão quando o caminho parece difícil demais. Como se respondendo às suas palavras, a pequena mão de Luca se moveu sobre o lençol.
Foi um movimento quase imperceptível, mas Marina o viu, e mais importante, viu a sombra de algo em seus olhos, que não estava lá antes. Com movimentos deliberadamente lentos, ela se levantou e foi até a janela, abrindo as cortinas pela primeira vez em semanas. A luz do sol inundou o quarto, fazendo os pássaros de papel dançarem e criarem sombras coloridas nas paredes. "Olha, só que dança bonita eles fazem", comentou ela, voltando a se sentar, agora mais próxima à cama. "Me faz lembrar aquela música de ontem. Quer ouvir de novo?" E então, começou a cantarolar suavemente a mesma melodia do dia anterior. A música parecia flutuar no ar como os pássaros de papel, envolvendo o quarto em uma atmosfera quase mágica. Foi então que aconteceu. Pássaro! A palavra saiu como um suspiro, tão baixa que por um momento Marina achou que tinha imaginado. No corredor, oculto pela porta entreaberta, Leonardo Santos congelou. Seu filho, que não havia pronunciado uma única palavra desde o acidente, acabava de falar. Marina manteve sua compostura, embora seu coração batesse acelerado. "Sim, Luca", respondeu ela suavemente. "Pássaros, todos eles esperando para voar com você, quando estiver pronto." Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Leonardo, enquanto ele observava pela fresta da porta. Em menos de uma hora, esta mulher com seus pássaros de papel e suas canções suaves havia conseguido mais que semanas de terapeutas especializados. O resto da manhã transcorreu em uma dança delicada de aproximação. Marina lia, cantava baixinho, comentava sobre os pássaros, tudo sem nunca pressionar ou exigir resposta. E Luca, aos poucos, começava a demonstrar pequenos sinais de presença, um olhar aqui, um movimento ali, como se testasse as águas de um mundo do qual havia se retirado. Na hora do almoço, quando Rita trouxe a bandeja, encontrou uma cena que a fez parar na porta. Marina sentada próxima à cama, lendo calmamente, enquanto Luca a observava com algo que poderia, com muito cuidado, ser chamado de interesse. "O Sr. Santos perguntou se está tudo bem", disse a governanta tentando disfarçar sua surpresa. Marina sorriu, aquele sorriso que parecia iluminar o ambiente. "Está sim, Rita. Luca e eu estamos conhecendo alguns amigos muito especiais hoje." Como se para confirmar suas palavras, um dos pássaros de papel girou com a brisa, sua sombra dançando, sobre o rosto de Luca. E ali, por um brevíssimo momento, algo aconteceu. Os cantos de seus lábios se moveram, não exatamente um sorriso, mas uma promessa de que talvez, apenas talvez, sorrisos fossem possíveis novamente. A tarde trouxe consigo uma rotina tranquila. Marina alternava entre leitura, música suave do pequeno rádio e momentos de silêncio confortável. Aos poucos, foi movendo sua cadeira para mais perto da cama de Luca, cada centímetro uma pequena vitória na batalha contra o isolamento. "Sabe, Luca", disse ela, enquanto o sol começava a se pôr, pintando o quarto com tons dourados. "Amanhã podemos fazer nossos próprios pássaros de papel. Que cor você gostaria para o seu?" Não houve resposta verbal, mas os olhos do menino se moveram para o pássaro vermelho, o corajoso, o que não tinha medo de pedir ajuda. "Vermelho é uma ótima escolha", sorriu Marina. "É a cor da coragem, sabia? E você, Lucas Santos, é um dos meninos mais corajosos que já conheci." Seu posto de observação no corredor, Leonardo sentiu seu coração apertar. Como esta mulher, em apenas um dia, havia conseguido ver tanto em seu filho. Como ela sabia exatamente o que dizer, como agir, como estar presente sem sufocar. Quando a noite finalmente caiu, e era hora de Marina ir embora, algo extraordinário aconteceu. Luca, que normalmente ignorava as despedidas, moveu sua cabeça para acompanhá-la até a porta. "Até amanhã, Luca", disse ela suavemente. "Nossos amigos coloridos estarão esperando por você." "Até manhã." O sussurro foi quase inaudível, mas estava lá. Marina manteve sua compostura até sair do quarto, mas seus olhos brilhavam com lágrimas contidas quando encontrou Leonardo no corredor. "Ele falou", disse ele,
sua voz rouca de emoção. 2 vezes hoje. Ele está aí, Senhor Santos, respondeu Marina gentilmente. Sempre esteve. Só precisava encontrar uma maneira segura de voltar. E enquanto Marina deixava a mansão naquela noite, os pássaros de papel continuavam sua dança silenciosa no quarto de Luca, suas sombras agora não mais assustadoras, mas cheias de promessas de voos futuros e palavras ainda por dizer. Porque, às vezes, o caminho de volta para o mundo não precisa de grandes gestos ou técnicas complexas. Às vezes, tudo o que é necessário é uma voz gentil, alguns pássaros de papel e alguém disposto a esperar pacientemente enquanto um pequeno coração machucado lembra como é voar. 3 semanas haviam se passado desde que Marina entrara na mansão Santos, e com ela trouxera uma revolução silenciosa. O quarto de Luca, antes um santuário de dor e ausência, agora estava repleto de pássaros de papel, alguns feitos por Marina, outros, ainda desajeitados, mas cheios de significado, pelas próprias mãos do menino. Leonardo observava as mudanças de seu escritório, onde pilhas de documentos importantes aguardavam sua atenção. Mas seus olhos sempre voltavam para o jardim, visível através da janela panorâmica, onde agora Marina levava Luca todas as manhãs. Era uma rotina simples. 15 minutos de sol, o menino ainda silencioso, mas visivelmente mais presente. Senhor Santos? Rita interrompeu seus pensamentos. A videoconferência com os investidores começa em 5 minutos. Ele assentiu distraidamente, seus olhos ainda fixos na cena lá fora. Marina estava lendo algo para Luca, seus gestos suaves dando vida à história. De vez em quando, o menino movia a cabeça, um sinal sutil de que estava acompanhando a narrativa. Reunião seria longa, 3 horas de negociações importantes que exigiriam sua total atenção. Mas pela primeira vez em meses, Leonardo sentia que podia se concentrar no trabalho. Sabia que seu filho estava em boas mãos. No jardim, Marina fechou o livro suavemente. Acho que está na hora de entrarmos, disse ela, notando como Luca piscava, contra o sol cada vez mais forte. Que tal continuarmos nossa história no seu quarto? Um pequeno aceno foi a resposta. Mais um dos progressos sutis das últimas semanas. Enquanto empurrava a cadeira de rodas pelos corredores da mansão, Marina cantarolava baixinho a música que havia se tornado uma espécie de código entre eles. O quarto estava diferente agora. As cortinas, sempre abertas, deixavam entrar a luz, natural. Uma pequena mesa havia sido instalada próxima à janela, onde desenhos e tentativas de origami se espalhavam como testemunhas silenciosas de pequenas vitórias diárias. Foi quando Marina se abaixou para pegar um novo livro que aconteceu. Sua bolsa, apoiada precariamente na cadeira, tombou. O conteúdo se espalhou pelo chão. Lápis, papel e uma foto emoldurada que deslizou até parar aos pés da cadeira de Luca. O tempo pareceu congelar. No retrato, uma mulher sorria, cabelos escuros como os de Luca, os mesmos olhos gentis. Clara Santos, a mãe que o acidente havia levado. Luca, Marina começou, percebendo tarde demais o que havia acontecido. Mas o menino já havia visto. O grito que escapou de sua garganta não parecia humano. Era o som puro da dor represada, por meses. O choro que havia ficado preso desde o dia em que sua mãe não voltou para casa. No escritório, Leonardo ouviu o som através da videoconferência. Seu coração parou por um segundo antes de disparar. Me desculpem, murmurou para a tela cheia de rostos surpresos. Temos uma emergência. Seus passos ecoaram pelos corredores enquanto corria em direção ao quarto do filho. O som dos soluços de Luca crescia a cada passo, misturado agora com algo que ele não ouvia há meses. Palavras. Mamãe! O grito era entrecortado por soluços. Mamãe! Volta! Leonardo parou na porta, a cena diante dele partindo seu coração em 1000 pedaços. Luca estava curvado em sua cadeira, lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto suas mãos apertavam a foto contra o peito. Marina estava ajoelhada ao seu lado, lágrimas silenciosas em seu próprio rosto. Filho. Leonardo deu um passo à frente, mas parou.
Como confortar uma dor que ele mesmo mal conseguia suportar? Mamãe prometeu. Lucas soluçava, sua voz rouca pelo desuso. Ela prometeu voltar. Marina olhou para Leonardo, seus olhos transmitindo uma mensagem silenciosa. Lentamente, ele se aproximou, ajoelhando-se do outro lado da cadeira de rodas. Ela prometeu. Concordou ele suavemente, sua própria voz embargada. E ela nunca quebria, uma promessa se pudesse evitar. Era a primeira vez que falavam abertamente sobre Clara desde o acidente. Todas as fotos haviam sido guardadas, todas as menções ao seu nome silenciadas, como se evitar a dor pudesse fazê-la menor. Por que ela não voltou? Luca ergueu os olhos para o pai. A pergunta que havia assombrado seus pesadelos finalmente encontrando voz. Por que nos deixou? Leonardo sentiu seu mundo balançar. Como explicar para uma criança que às vezes o destino é cruel? Que algumas promessas, por mais sinceras que sejam, não podem ser cumpridas? Foi Marina quem respondeu, sua voz suave, mas firme. Ela não deixou vocês por escolha, Luca. Às vezes as pessoas que mais amamos precisam partir, mesmo quando querem muito ficar. Mas dói, soluçou ele, seus dedos apertando ainda mais a foto. Dói tanto. Eu sei, meu amor. Leonardo finalmente encontrou sua voz. Anos de contenção emocional se desfazendo diante da dor crua de seu filho. Dói em mim também, todos os dias. Era a primeira vez que admitia isso em voz alta. A primeira vez que permitia que sua própria dor viesse à superfície. Marina se moveu discretamente, dando espaço para pai e filho. Mas Luca agarrou sua mão com surpreendente força. Fica, pediu ele, sua voz pequena, mas determinada. Por favor. E assim ficaram os três, unidos em um momento de dor e cura, enquanto o sol da tarde pintava sombras dançantes através dos pássaros de papel. Sabe o que sua mãe mais amava fazer? Perguntou Leonardo, depois de um longo silêncio. Luca balançou a cabeça, seus soluços agora mais calmos. Cantar para você, respondeu ele, um sorriso triste brincando em seus lábios. Todas as noites, não importava o quão cansada estivesse, ela dizia que sua risada era a música mais bonita do mundo. Como era a música? Perguntou Luca hesitantemente. Leonardo fechou os olhos, memórias há tanto tempo suprimidas voltando à superfície. E então, para a surpresa de todos, incluindo ele mesmo, começou a cantarolar. Desafinado, hesitante, mas inegavelmente a canção de ninar que Clara costumava cantar. Os olhos de Luca se arregalaram em reconhecimento. Suas pequenas mãos relaxaram, o aperto na foto, permitindo que ela descansasse em seu colo. Podemos colocar a foto aqui? Perguntou ele, olhando para a mesinha próxima à janela. Claro que podemos, respondeu Leonardo, sua voz rouca. Na verdade, ele se levantou, saindo rapidamente do quarto. Quando voltou, carregava uma caixa que Luca nunca havia visto. São todas as fotos da mamãe, explicou ele, colocando a caixa sobre a mesa. Achei que seria mais fácil se escondêssemos. Mas talvez ela precise estar aqui, com a gente, mesmo que seja só em fotos. Marina observava a cena com o coração apertado. O homem poderoso que havia conhecido no primeiro dia, sempre tão contido e controlado, agora deixava lágrimas correrem livremente por seu rosto, enquanto mostrava ao filho foto após foto de momentos felizes com Clara. Ela era linda, comentou Luca, tocando uma foto onde sua mãe ria, sentada em um balanço. Por dentro e por fora, concordou Leonardo. Sabia que foi ela quem escolheu seu nome? Disse que Luca significa luz. E você é, filho. Você é a luz que ela nos deixou. O restante da tarde foi passado assim. Pai e filho redescobrindo memórias, compartilhando histórias, permitindo que a dor finalmente encontrasse voz, e com isso, começasse lentamente a se transformar em saudade. Marina permaneceu presente, uma âncora silenciosa neste momento de revelação e cura. De vez em quando, enxugava discretamente suas próprias lágrimas.
seu coração transbordando com a honra de testemunhar este momento sagrado de reconexão. Quando o sol começou a se pôr, Luca estava exausto, física e emocionalmente, mas havia algo diferente em seus olhos agora. Algo que parecia mais leve, como se um peso invisível tivesse sido parcialmente levantado. "Podemos colocar as fotos da mamãe na parede?" perguntou ele sonolento, enquanto Marina o ajudava a se acomodar na cama. "Perto dos pássaros?" "É uma ideia linda", respondeu ela, ajeitando seu cobertor. "Amanhã podemos fazer isso juntos. O que você acha?" Leonardo, ainda sentado próximo à cama, observava a interação com um nó na garganta. Como havia demorado tanto para perceber que esconder a dor só a tornava maior? Que negar a memória de Clara era negar parte da identidade de seu filho? "Pai?" A voz de Luca o trouxe de volta ao presente. "Canta de novo? A música da mamãe?" E assim, naquela noite que havia começado com dor, mas terminava com uma estranha sensação de paz, Leonardo Santos cantou para seu filho, desafinado, ainda hesitante, mas com todo o amor que havia mantido guardado por tanto tempo. Porque, às vezes, é preciso que uma ferida se abra completamente para que possa finalmente começar a curar. E às vezes, é preciso a presença gentil de alguém como Marina para nos mostrar que está tudo bem chorar, que está tudo bem lembrar, que está tudo bem amar mesmo quando dói. Uma semana havia se passado desde o episódio da fotografia. O quarto de Luca estava diferente agora. As paredes, antes vazias, exibiam uma coleção cuidadosamente organizada de memórias. Fotos de Clara sorrindo se misturavam aos pássaros, de papel, criando um mosaico de amor e saudade que, de alguma forma, tornava a dor mais suportável. Leonardo decidiu chegar mais cedo do escritório naquela tarde. As reuniões podiam esperar. Algo em sua rotina havia mudado desde que vira seu filho chorar pela primeira vez depois do acidente. Era como se uma parede invisível tivesse começado a desmoronar, não apenas em Luca, mas nele próprio. Subindo as escadas da mansão, ouviu vozes vindas do quarto. Ou melhor, uma voz. Marina estava falando, seu tom suave, mas determinado. "Vamos tentar mais uma vez, Luca. Sei que você consegue." Leonardo parou no topo da escada, seu coração acelerando ao perceber o que estava acontecendo. Através da porta entreaberta, podia ver Marina ajoelhada ao lado da cadeira de rodas de Luca, um lápis entre eles. "Não consigo." A voz de Luca estava embargada de frustração. "Minhas mãos não obedecem. Suas mãos são mais fortes do que você pensa", respondeu Marina gentilmente. "Lembra dos pássaros de papel? No começo também parecia impossível, mas agora olha só quantos você já fez." Leonardo se aproximou silenciosamente da porta, sua presença ainda despercebida. A cena diante dele fez seu coração apertar. Luca, com lágrimas de frustração nos olhos, tentava segurar um lápis. Seus dedos, afetados pelo trauma do acidente, tremiam visivelmente com o esforço. "A mamãe..." Luca engoliu um soluço. "Ela sempre dizia que eu desenhava bonito." "E ainda desenha." Marina pegou um dos desenhos antigos que agora decoravam as paredes. "Vê." Sua mãe guardou todos eles. E sabe por quê? Porque cada traço, cada cor que você escolhia, contava uma história. Sua história. Com uma paciência infinita, Marina ajustou novamente o lápis na mão pequena e trêmula. "Não precisa ser perfeito", murmurou ela. "Só precisa ser seu." Leonardo observou, contendo a respiração, enquanto seu filho fazia mais uma tentativa. O lápis tremia, deixando traços irregulares no papel. Mas Marina não demonstrou nenhuma impaciência. Pelo contrário, seu rosto transmitia uma confiança inabalável. "Está horrível." Luca finalmente deixou o lápis cair. Lágrimas agora, correndo livremente por seu rosto. Foi então que Marina fez algo inesperado. Pegou o lápis e começou a desenhar com a mão esquerda, seus traços tão tremidos quanto os de Luca. "Sabe?" disse ela enquanto desenhava.
Quando eu era pequena, quebrei meu braço direito. Tive que aprender tudo de novo com a mão esquerda. No começo, era assim, tremido, imperfeito. Mas sabe o que descobri? Luca balançou a cabeça, suas lágrimas momentaneamente esquecidas pela curiosidade. Descobri que às vezes os desenhos mais bonitos não são os mais perfeitos. Ela sorriu, mostrando seu desenho desajeitado. São aqueles que mostram nossa coragem de tentar, mesmo quando é difícil. Leonardo sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair. Como esta mulher sabia exatamente o que dizer? Como ela conseguia transformar momentos de frustração em lições de vida que ele, próprio pai, nunca soube ensinar? Posso tentar de novo? A voz de Luca era pequena, mas havia algo novo nela. Determinação. Sempre, respondeu Marina, devolvendo o lápis com um sorriso encorajador. E desta vez, que tal desenharmos juntos? Você faz uma parte, eu faço outra. Como uma história que contamos juntos. Por quase 1 hora, Leonardo permaneceu ali, uma testemunha silenciosa do milagre que se desenrolava. Viu seu filho lutar contra as limitações de seu próprio corpo. Viu lágrimas de frustração se transformarem em pequenos sorrisos de conquista. Viu Marina celebrar cada pequeno progresso como se fosse a maior vitória do mundo. E então, aconteceu. Olha, pai! A voz de Luca o pegou de surpresa. Eu consegui! Leonardo não percebeu que havia sido descoberto. Tão absorto estava na cena. Entrando completamente no quarto, viu o desenho que seu filho segurava com tanto orgulho. Traços irregulares que, juntos, formavam algo reconhecível. Um pássaro vermelho, como aquele primeiro origami que havia mudado tudo. É lindíssimo. Filho. Sua voz falhou com a emoção. Simplesmente lindíssimo. Marina se levantou discretamente, dando espaço para pai e filho. Mas antes que pudesse se afastar, Luca agarrou sua mão. Fica, pediu ele. Você também faz parte do desenho. E era verdade, percebeu Leonardo. O pássaro que Luca havia desenhado não estava sozinho no papel. Havia traços de Marina também, criando um céu, nuvens, um sol sorridente, transformando o que poderia ter sido apenas um exercício de coordenação motora em uma verdadeira obra de arte colaborativa. Sabe o que sua mãe diria agora? Perguntou. Leonardo, ajoelhando-se ao lado da cadeira do filho. O quê? Que este é o desenho mais corajoso que ela já viu, respondeu ele, tocando suavemente o papel. Porque você não desistiu, mesmo quando era difícil. Luca olhou para o desenho por um longo momento, seus dedos traçando os contornos irregulares. Acha que ela ficaria orgulhosa? Tenho certeza, respondeu Marina suavemente. Assim como seu pai está, assim como eu estou. Foi então que Leonardo viu, realmente viu, o que estava acontecendo. Marina não estava apenas ensinando seu filho a segurar um lápis novamente. Ela estava ensinando algo muito mais precioso. Que imperfeição não significa fracasso, que pedir ajuda não é fraqueza, que amor às vezes significa ter paciência para deixar alguém tentar, falhar e tentar novamente. Marina, ele começou, sua voz rouca de emoção. Mas ela balançou a cabeça suavemente, um pequeno sorriso em seus lábios. Este momento não era sobre ela. Era sobre um pai redescobrindo seu filho, sobre uma criança reaprendendo a confiar em si mesma, sobre uma família encontrando um novo jeito de ser família. Que tal pendurarmos este na parede especial? Sugeriu ela. Bem ao lado da foto onde sua mãe está sorrindo no balanço? Luca assentiu entusiasticamente, e juntos, os três, encontraram o lugar perfeito para a nova obra de arte. Ali, entre as memórias do passado e as promessas do futuro, o pequeno pássaro vermelho parecia quase voar, suas imperfeições o tornando ainda mais precioso, porque às vezes as maiores vitórias não vêm de grandes gestos ou momentos dramáticos. Às vezes, elas vêm na forma de um desenho tremido, um sorriso hesitante, uma mão estendida oferecendo não apenas ajuda, mas compreensão. E naquela tarde,
na mansão que aos poucos deixava de ser apenas uma casa para voltar a ser um lar. 3. Corações batiam em um ritmo novo. O ritmo da esperança, da cura e da coragem de tentar mais uma vez. A noite havia caído sobre a mansão Santos, quando Leonardo encontrou Marina no jardim. Ela estava sentada em um dos bancos de pedra, olhando para as estrelas que começavam a pontilhar o céu escuro. Luca já dormia, exausto após sua conquista, com o desenho, mas com um pequeno sorriso nos lábios que não estava lá antes. "Posso me juntar a você?" perguntou ele suavemente, não querendo quebrar a paz do momento. Marina assentiu, movendo-se ligeiramente para dar espaço no banco. O ar da noite estava fresco, carregando o perfume das rosas que Clara tanto amava e que, por algum milagre, continuavam florescendo mesmo após tanto tempo sem seus cuidados. "Você tem um dom", começou Leonardo, após um momento de silêncio, contemplativo. "Com Luca. Com crianças em geral, imagino." Marina continuou olhando para as estrelas, mas algo em sua expressão mudou sutilmente. "Não é bem um dom", respondeu ela finalmente. "É mais experiência, do tipo que ninguém desejaria ter." Leonardo esperou, sentindo que havia mais por trás daquelas palavras. O vento sussurrava entre as folhas das árvores antigas do jardim, criando uma melodia suave que parecia embalar confissões há muito guardadas. "Eu tinha um irmão", Marina começou, sua voz pouco mais que um sussurro. "Miguel. Ele também usava cadeira de rodas." Leonardo sentiu seu coração apertar. De repente, muitas coisas começavam a fazer sentido. A paciência infinita, o conhecimento instintivo de como lidar com a frustração, a maneira como ela parecia entender exatamente o que Luca precisava. "O que aconteceu?" perguntou ele gentilmente. Marina respirou fundo, seus dedos brincando distraidamente com a barra de seu vestido. "Acidente de carro. Eu tinha 16 anos, ele 12. Nossos pais, eles não sobreviveram." Miguel ficou paraplégico. O silêncio que se seguiu estava carregado de compreensão. Leonardo pensou em Luca, em como um único momento havia mudado toda a trajetória de suas vidas. "Fomos morar com nossa avó", continuou Marina. "Ela era maravilhosa, mas já estava idosa. A maior parte dos cuidados ficou comigo. No começo, foi assustador. Miguel estava tão cheio de raiva, de dor. Ele se recusava a falar, a tentar qualquer coisa. Como Luca", murmurou Leonardo. "Sim." Marina sorriu tristemente. Por isso reconheci aquele olhar no primeiro dia, aquela mistura de medo e desafio, como se estivesse testando o mundo para ver se ainda havia espaço para ele nele. Uma brisa mais forte fez as rosas dançarem, seu perfume intensificando-se no ar noturno. Marina fechou os olhos por um momento, como se reunindo coragem para continuar. Aprendi da maneira mais difícil que não adianta forçar, que cada pequeno progresso é uma vitória enorme, que às vezes o silêncio diz mais que 1000 palavras. "E Miguel?" Leonardo perguntou suavemente, embora algo em seu coração já soubesse a resposta. "Ele progrediu muito." A voz de Marina tremeu levemente. "Voltou a estudar, começou a pintar. Descobrimos que ele tinha um talento incrível para a arte. Por 2 anos, foi como se tivéssemos encontrado um novo normal, sabe?" Leonardo assentiu. Conhecia bem essa sensação, de readaptar a vida inteira ao redor de uma nova realidade. Então, numa tarde de domingo, Marina parou, respirando fundo. Ele teve uma embolia pulmonar. Foi tão rápido. Em um momento ele estava rindo, mostrando seu novo quadro. No outro, lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela agora. Leonardo, movido por um impulso que não conseguiu conter, pegou sua mão. "Sabe qual foi a última coisa que ele pintou?" Marina sorriu através das lágrimas. Um pássaro vermelho, voando livre no céu azul. Ele disse que era assim que se sentia quando pintava, como se pudesse voar, mesmo que seu corpo estivesse preso à cadeira. Por isso os pássaros de papel, Leonardo compreendeu. Por isso aquela música no primeiro dia.
Era a música que eu cantava para ele, confirmou ela. Nos dias ruins, quando a frustração era maior que a vontade de tentar. Quando ele se sentia quebrado, como você. Leonardo hesitou, procurando as palavras certas. Como você continuou? Depois, Marina virou-se para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e determinação. No começo não continuei. Me fechei. Abandonei a faculdade de pedagogia que tinha começado. Passou-se quase 1 ano antes que eu conseguisse sequer olhar para os quadros dele. Ela fez uma pausa, seu olhar vagando pelo jardim noturno. Então, um dia, encontrei um dos seus desenhos antigos, do tempo em que ele ainda estava aprendendo a segurar o pincel com as mãos que não obedeciam direito. Estava todo tremido, cheio de borrões. Mas tinha tanta força, tanto amor. Foi quando você decidiu voltar a trabalhar com crianças? Perguntou Leonardo suavemente. Sim, ela sorriu. Percebi que todo o conhecimento que ganhei cuidando de Miguel, toda a paciência que aprendi, todo o amor que ainda tinha para dar, não podia deixar isso se perder. Não podia deixar que a dor vencesse o amor. O silêncio que se seguiu era diferente agora, cheio de compreensão mútua, de dores compartilhadas, de caminhos que, embora diferentes, levavam ao mesmo lugar, ao desejo de fazer diferença na vida de alguém. Quando vi Luca naquele primeiro dia, continuou Marina após um momento, vi tanto do Miguel nele. A mesma força escondida sob o medo, o mesmo espírito lutando para encontrar uma forma de se expressar. E vi tanto de mim em você também. Aquele desespero silencioso de quem quer ajudar, mas não sabe como. Leonardo sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair. Tenho tanto medo de falhar com ele, confessou, de não ser o pai que ele precisa. Mas você já é. Marina apertou sua mão gentilmente. Cada vez que respeita seu silêncio, cada vez que celebra suas pequenas vitórias, cada vez que permite que ele tente mesmo sabendo que pode falhar, você está sendo exatamente o pai que ele precisa. Uma estrela cadente riscou o céu noturno, deixando um rastro brilhante que por um momento iluminou o jardim. Marina sorriu, lembrando-se de como Miguel adorava fazer pedidos para estrelas cadentes. Sabe o que Miguel sempre dizia? Ela perguntou, sua voz agora mais firme. Que não importa quanto tempo você passa em uma cadeira de rodas, seu coração sempre pode voar livre, e nossa missão, como pessoas que amam, é ajudar a construir essas asas invisíveis. Leonardo olhou para ela. Realmente olhou. Viu além da babá dedicada, além da mulher que estava mudando a vida de seu filho. Viu alguém que conhecia intimamente a dor e a perda, mas que havia escolhido transformar essa dor em algo belo e útil. Obrigado, disse ele simplesmente. Não apenas pelo que está fazendo por Luca, mas por compartilhar isso comigo. Por me ajudar a entender que às vezes os maiores presentes vêm disfarçados de desafios? Completou ela com um pequeno sorriso. Exatamente. Ele assentiu. E que às vezes, quando pensamos que estamos contratando alguém para ajudar nosso filho, na verdade estamos encontrando alguém que vai nos ensinar a ser pais melhores. O vento noturno trouxe consigo o som distante de uma coruja, e por um momento, ambos permaneceram em silêncio, cada um perdido em suas próprias memórias. Mas era um silêncio confortável agora. Um silêncio de compreensão e respeito mútuo. Marina? Chamou Leonardo após alguns minutos. Sim? Acho que Miguel ficaria orgulhoso do que você está fazendo, de como está honrando sua memória. As lágrimas voltaram aos olhos dela, mas agora havia um sorriso em seus lábios. Às vezes, quando Luca consegue algo novo, quando ele sorri daquele jeito especial, é quase como se pudesse sentir Miguel sorrindo também. E ali, sob o céu estrelado, rodeados pelo perfume das rosas de Clara, duas almas marcadas pela perda encontraram um momento de conexão profunda. Porque às vezes é preciso compartilhar nossas histórias mais dolorosas para descobrir que não estamos sozinhos em nossa jornada de cura. A ideia surgiu numa manhã particularmente ensolarada, quando Marina encontrou Luca observando através da janela de seu quarto
Os pássaros que brincavam no jardim. Havia algo diferente em seu olhar. Um anseio que ela reconheceu imediatamente, lembrando-se de como Miguel costumava observar o mundo exterior da mesma forma. E se fôssemos lá fora hoje? E sugeriu ela suavemente, ajustando um dos pássaros de papel que dançava com a brisa que entrava pela janela aberta. Luca tensionou visivelmente em sua cadeira. Desde o acidente, o jardim havia se tornado um território distante, observado apenas através de vidros e molduras de janelas. Era como se uma linha invisível dividisse seu mundo entre o seguro interior da mansão e o imprevisível além. Não sei, murmurou ele, seus dedos brincando nervosamente com a barra da camisa. Sabe aquele passarinho vermelho que você desenhou? Marina se ajoelhou ao lado de sua cadeira. Às vezes ele também deve ter ficado com medo antes de tentar voar pela primeira vez. Os olhos de Luca encontraram os dela, cheios de uma mistura de medo e curiosidade. E se eu não conseguir? Então tentaremos de novo outro dia, respondeu ela simplesmente. Não há pressa. O jardim estará lá sempre que você estiver pronto. Foi nesse momento que Leonardo apareceu na porta, já vestido para mais um dia, no escritório. Parou ao ouvir a conversa, seu coração acelerando com a possibilidade que Marina sugeria. Pai? A voz de Luca estava pequena, hesitante. Você viria também? Leonardo olhou para seu relógio de pulso automaticamente. Tinha 3 reuniões importantes marcadas para aquela manhã, mas então viu o olhar em Marina, aquela mistura de encorajamento e desafio silencioso. Sabe de uma coisa? Disse ele, já pegando o celular para fazer algumas ligações. As reuniões podem esperar. Tem algo muito mais importante acontecendo aqui. O sorriso que iluminou o rosto de Luca foi como um raio de sol atravessando nuvens depois de uma longa tempestade. Marina começou os preparativos com uma eficiência tranquila. Um chapéu para proteger Luca do sol, uma garrafa de água, o livro favorito que estavam lendo juntos. Rita! Chamou Leonardo, sua voz ecoando pelos corredores. Pode preparar um café da manhã para levarmos ao jardim? A governanta apareceu quase instantaneamente, seus olhos arregalados de surpresa ao entender o que estava acontecendo. Em minutos, uma cesta de piquenique estava pronta, recheada com os favoritos de Luca. A descida até o jardim foi uma aventura por si só. Leonardo insistiu em empurrar a cadeira de Luca ele mesmo, um gesto que fez Marina sorrir discretamente, reconhecendo a importância daquele momento entre pai e filho. O jardim estava mais bonito do que Luca lembrava. As rosas de sua mãe haviam sido complementadas por novas flores. Trabalho de Rita, que secretamente mantivera vivo o legado de Clara mesmo nos dias mais sombrios. Olha só, exclamou Marina, apontando para um ninho de passarinhos em um galho, baixo. Parece que temos companhia para nosso café da manhã. Luca inclinou-se em sua cadeira, seus olhos brilhando ao ver os filhotes com suas cabeças peludas espiando para fora do ninho. Eles são tão pequenos, sussurrou maravilhado. Leonardo observava seu filho, sentindo algo em seu peito derreter. Quanto tempo havia perdido, trancado em seu escritório, enterrado em trabalho, enquanto a vida continuava florescendo bem ali, em seu próprio jardim? Marina estendeu uma toalha sob uma grande árvore, criando um espaço acolhedor para seu piquenique, improvisado. Com gestos suaves e precisos, ajudou Luca a se posicionar confortavelmente, usando almofadas para dar suporte onde necessário. Sabe, começou ela enquanto servia chocolate quente em xícaras coloridas. Miguel tinha um lugar favorito no nosso jardim também. Era sob uma árvore muito parecida com esta. Era a primeira vez que mencionava seu irmão para Luca. O menino parou com a xícara a meio caminho da boca, seus olhos curiosos. Ele também usava cadeira de rodas? Perguntou suavemente. Sim. Marina sorriu, embora seus olhos brilhassem com lágrimas contidas. E sabe o que ele mais gostava de fazer aqui? Fora? Pintar. Dizia que as cores pareciam diferentes sob a luz do sol. Leonardo, sentado próximo a eles, absorvia cada palavra. Desde a noite no jardim, quando Marina havia compartilhado sua história,
Ele via cada interação dela com Luca sob uma nova luz, compreendendo a profundidade de conhecimento e amor que informava cada gesto, cada palavra. "Podemos trazer meus lápis da próxima vez?" perguntou Luca, surpreendendo a ambos com seu desejo de próxima vez. "Claro que podemos." Marina sorriu. "E quem sabe podemos até montar um pequeno ateliê ao ar livre?" Foi então que aconteceu. Luca sorriu. Não o pequeno erguer de lábios que às vezes aparecia, mas um sorriso verdadeiro, radiante, que iluminou seu rosto inteiro e fez seus olhos brilharem como Leonardo não via há meses. O pai sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair, mas pela primeira vez, não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão, de esperança, de amor tão grande que mal cabia em seu peito. Uma brisa suave soprou pelo jardim, trazendo consigo pétalas de rosa e o som distante dos passarinhos. Luca ergueu o rosto para o sol, fechando os olhos e suspirando contente. "Mamãe adorava dias assim", disse ele suavemente. Ela sempre dizia que o sol fazia as rosas dançarem. Marina trocou um olhar significativo com Leonardo. Era a primeira vez que Luca mencionava Clara espontaneamente, sem que a memória dela fosse trazida por outros. E ela estava certa, respondeu Marina gentilmente. "Olha só como elas se movem com o vento. É quase como uma valsa, não é?" Luca abriu os olhos, observando as rosas com um novo interesse. Podemos colher algumas para colocar no meu quarto?" "Acho que sua mãe adoraria isso", respondeu Leonardo, sua voz rouca de emoção. Ela sempre dizia que flores precisam ser compartilhadas para serem verdadeiramente apreciadas. Marina observou pai e filho selecionarem as rosas juntos. Leonardo, abaixando os galhos para que Luca pudesse escolher as que mais gostava. O menino explicando com seriedade quais eram as favoritas de sua mãe. O resto da manhã passou como um sonho dourado. Leram histórias sob a árvore, alimentaram os passarinhos com migalhas de pão, e até fizeram uma pequena competição para ver quem conseguia encontrar as formas mais interessantes nas nuvens. Quando o sol começou a ficar forte demais, prepararam-se para voltar para dentro. Mas havia algo diferente agora. Uma leveza, uma alegria que parecia ter se infiltrado não apenas em seus corações, mas na própria mansão. "Pai?" chamou Luca enquanto subiam a rampa de volta à casa. "Podemos fazer isso de novo amanhã?" Leonardo olhou para Marina, que assentiu com um sorriso encorajador. "Que tal fazermos disto nossa nova tradição?" sugeriu ele. "Todas as manhãs que o tempo permitir? E podemos trazer os lápis?" "E cavaletes", acrescentou Marina. "E papel especial para a aquarela, e quem sabe até uma pequena mesa para você trabalhar confortavelmente." O sorriso de Luca era tão brilhante que parecia competir com o próprio sol. "Como um ateliê de verdade. Como o da mamãe." "Exatamente como o dela", confirmou Leonardo, percebendo pela primeira vez que talvez fosse hora de reabrir aquele espaço também. O ateliê de Clara, fechado desde o acidente, ainda guardando seus pincéis, suas telas inacabadas, seus sonhos interrompidos. Enquanto ajudava Luca a se acomodar de volta em seu quarto, Marina notou algo diferente em seus olhos. Um brilho de antecipação, de possibilidades futuras. Não era mais o olhar de alguém preso em um eterno presente de dor, mas de alguém que começava a ver um futuro cheio de cores e promessas. "Marina?" chamou ele enquanto ela arrumava as rosas em um vaso próximo à janela. "Sim, obrigado", disse ele simplesmente, "por me ajudar a ser corajoso como o passarinho vermelho." Marina sentiu seu coração inchar de amor e orgulho. "Você sempre foi corajoso, Luca", respondeu ela suavemente. "Às vezes só precisamos de alguém para nos lembrar disso." Da porta, Leonardo observava a cena com um novo entendimento. Marina não estava apenas cuidando de seu filho. Ela estava ensinando a ambos como viver novamente. Como encontrar beleza mesmo nos dias mais difíceis. Como transformar um jardim em um universo de possibilidades. Os dias na Mansão Santos haviam assumido uma nova rotina. As manhãs agora pertenciam ao jardim, onde um pequeno ateliê ao ar livre
havia sido montado sob a grande árvore. Luca passava horas ali, redescobrindo suas habilidades artísticas com a paciência infinita de Marina e o apoio constante de Leonardo, que reorganizara sua agenda para estar presente nesses momentos. Era uma dessas manhãs quando Leonardo percebeu que algo havia mudado. Não apenas em Luca, que agora sorria, com mais frequência e falava com mais confiança, mas nele mesmo. Observava a Marina ajudando seu filho com um novo desenho, seu coração batendo de uma maneira que não sentia desde Clara. O pensamento o fez congelar. Era como se um abismo se abrisse em seu peito. Culpa, medo e algo mais. Algo que não ousava nomear, misturando-se em uma tempestade de emoções. Pai, olha. A voz animada de Luca o trouxe de volta ao presente. Consegui fazer o jardim inteiro. Leonardo se aproximou, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. O desenho mostrava o jardim em toda sua glória. As rosas de Clara, a grande árvore e 3 figuras sentadas sob ela. Luca em sua cadeira, Marina com seu eterno sorriso gentil e ele próprio. É uma família, explicou Luca com a inocência que só as crianças possuem. Nossa família. Marina corou levemente, suas mãos ocupadas organizando os lápis para disfarçar seu embaraço. Leonardo sentiu seu coração dar um salto. Família. A palavra ecoava em sua mente como um sino distante. Está lindíssimo, filho, conseguiu dizer, sua voz rouca. Vou buscar água para vocês. Praticamente fugiu para dentro da mansão, seus passos ecoando pelos corredores até chegar ao escritório, seu refúgio. Ali, cercado por papéis e laptops, deveria se sentir seguro, mas não estava. As fotos na parede pareciam observá-lo acusadoramente. Clara sorrindo em suas férias na praia, Clara pintando no ateliê, Clara segurando um Luca recém-nascido. Como podia estar sentindo isso por outra pessoa? Senhor, a voz de Rita o surpreendeu. A senhora Helena ligou. Quer confirmar o horário da fisioterapia de hoje. Cancele, respondeu ele automaticamente. Cancele tudo. A governanta hesitou, na porta. Senhor, se me permite. Nunca vi o menino tão bem, nem o senhor. Leonardo ergueu os olhos, encontrando o olhar compreensivo de Rita, que havia servido a família por tanto tempo que era praticamente parte dela. Não posso, Rita, sussurrou ele. Não posso arriscar perder. Perder o quê, senhor? O amor. Que está nascendo? Ou a mulher que trouxe luz de volta para esta casa? Antes que pudesse responder, ouviu risadas vindas do jardim. Aproximou-se da janela, seu coração apertando com a cena. Marina havia colocado uma coroa de flores no próprio cabelo e outra na cabeça de Luca. Seu filho ria, um som que havia se tornado tão raro que cada ocorrência era como um pequeno milagre. Clara gostaria disso, disse Rita suavemente. Ela sempre dizia que amor verdadeiro é aquele que multiplica, não divide. As palavras atingiram Leonardo como um raio de compreensão. Clara. Sua Clara, que amava tão abundantemente, que via beleza em tudo, que acreditava que corações tinham capacidade infinita de amar. Mas e se... Ele hesitou. E se eu estragar tudo? Se Marina partir? Luca não suportaria outra perda. E se ela ficar? Rebateu Rita. E se este for o recomeço que todos vocês merecem? Leonardo voltou a olhar pela janela. Marina agora lia algo para Luca, seus gestos suaves dando vida à história. Seu filho estava inclinado para a frente em sua cadeira, totalmente absorto, seus olhos brilhando com uma vida que havia estado ausente por tanto tempo. Foi quando Marina ergueu os olhos, como se sentisse seu olhar. Por um momento, seus olhares se encontraram através do vidro da janela. Ela sorriu. Aquele sorriso que parecia iluminar todo o jardim. E Leonardo sentiu seu coração dar um salto mortal em seu peito. Ela precisa saber, murmurou Rita, já se retirando discretamente. Antes que o medo fale mais alto que o amor.
Passou-se 1 hora antes que Leonardo encontrasse coragem para voltar ao jardim. O sol já começava a baixar, pintando o céu em tons de rosa e ouro. Luca havia adormecido em sua cadeira, um sorriso sereno em seus lábios, a coroa de flores ainda em sua cabeça. Ele teve um grande dia, comentou Marina suavemente, arrumando os materiais de desenho. Está progredindo tanto? Marina, a voz de Leonardo saiu mais rouca que o pretendido. Eu preciso te dizer algo. Ela parou o que estava fazendo, seus olhos encontrando os dele com uma mistura de expectativa e apreensão. Você mudou tudo, continuou ele, as palavras saindo como uma torrente agora que havia começado. Não apenas para Luca, mas para mim também. E isso me assusta. Me assusta tanto que mal consigo respirar às vezes. Marina permaneceu em silêncio, dando a ele espaço para continuar. Desde Clara, eu me fechei. Construí muros tão altos que nem percebi que estava prendendo não apenas a dor, mas também a capacidade de sentir qualquer outra coisa. E então você chegou, com seus pássaros de papel e suas histórias, e começou a derrubar esses muros, um por um. Leonardo, ela começou, mas ele ergueu uma mão, pedindo silêncio. Por favor, deixe eu terminar. Preciso dizer isso antes que o medo vença novamente. Ele respirou fundo, olhando para seu filho adormecido. Você não é apenas a babá de Luca. Você se tornou essencial para nós dois. E a ideia de você partir... Não vou partir, interrompeu ela suavemente. Não enquanto Luca precisar de mim. E se não for só Luca que precisa de você? E a pergunta saiu quase como um sussurro. O silêncio que se seguiu parecia carregado de eletricidade. A brisa da tarde brincava com os cabelos de Marina, fazendo sua coroa de flores dançar suavemente. Sabe, começou ela após um momento que pareceu uma eternidade. Miguel sempre dizia que o coração é como um jardim. Quanto mais amor você planta, mais espaço ele cria para florescer. Ela se aproximou lentamente, seus olhos nunca deixando os dele. Não estou aqui para substituir Clara. Ninguém poderia. Ela será sempre parte de vocês, a mãe de Luca, seu primeiro amor. Mas... Leonardo mal ousava respirar. Mas talvez haja espaço para um novo tipo de amor. Um que não apaga o anterior, mas cresce ao lado dele, como estas rosas que Clara plantou agora, dividem espaço com as novas flores do jardim. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Leonardo. Marina estendeu a mão, tocando seu rosto com uma gentileza que fez seu coração doer. Não tenho todas as respostas, continuou ela. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que o que sinto por vocês dois, por esta família que encontrei sem procurar, é real. E se você estiver disposto a tentar, eu estou disposta a ficar. Não como babá, não como substituta, mas como nós. Nós, repetiu ele, a palavra carregando o peso de 1000 promessas. Um pequeno movimento chamou a atenção de ambos. Luca havia acordado e os observava com um sorriso sonolento. Finalmente, murmurou ele, ajeitando a coroa de flores que havia escorregado. Achei que ia demorar para sempre. Marina riu, aquele som cristalino que havia se tornado música favorita na mansão. Leonardo sentiu seu próprio riso borbulhar, um som que havia esquecido que era capaz de fazer. E ali, no jardim que Clara havia amado tanto, sob o céu que se tingia de cores do pôr do sol, 3 corações encontraram um novo ritmo. Porque, às vezes, o amor não é uma escolha entre passado e presente, entre memória e possibilidade. Às vezes, é sobre ter coragem de abrir espaço para que diferentes tipos de amor floresçam lado a lado, cada um único, cada um precioso, cada um perfeito à sua própria maneira. Amanhã chegou à mansão Santos, trazendo consigo o aroma de rosas molhadas pelo orvalho e o som de risadas vindas do jardim. 6 meses haviam se passado desde aquela tarde em que Leonardo finalmente encontrara coragem para abrir seu coração, e a transformação era visível em cada canto da casa. O antigo ateliê de Clara,
havia sido reaberto e renovado. As telas inacabadas ainda estavam lá, agora acompanhadas por novas obras. Desenhos de Luca, cada vez mais firmes e confiantes, lado a lado com as primeiras tentativas de Marina em aquarela. Era como se o espaço, antes um santuário de memórias dolorosas, tivesse se transformado em um testemunho vivo de como o amor pode crescer e se transformar. Pai! A voz animada de Luca ecoou pelo jardim. Olha o que eu consegui fazer! Leonardo saiu da mansão ainda ajustando sua gravata. Uma rotina que agora incluía sempre começar o dia no jardim com sua família antes de partir para o escritório. Parou, maravilhado, ao ver seu filho segurando um pincel com firmeza surpreendente, dando os últimos toques em uma pintura que capturava perfeitamente a luz da manhã nas rosas. É para o quarto do bebê, anunciou Luca com orgulho, seus olhos brilhando. Marina disse que toda criança precisa crescer cercada por arte. O sorriso de Leonardo se alargou ao olhar para Marina, que estava sentada próxima a Luca, sua barriga de 6 meses redonda sob o vestido florido. Ela retribuiu o olhar com aquele sorriso que ainda fazia seu coração falhar uma batida. É perfeito, disse ele, se aproximando para beijar o topo da cabeça do filho, e depois os lábios de Marina suavemente. Assim como nossa família. Rita apareceu no jardim carregando uma bandeja com café da manhã. Uma tradição que havia começado naquela primeira manhã de revelações e agora era parte indispensável de suas manhãs. Os preparativos para o casamento estão quase prontos, anunciou ela com um sorriso cúmplice. Embora eu ainda ache que deveríamos esperar o bebê nascer... Não, interrompeu Marina suavemente, sua mão encontrando a de Leonardo. Queremos que seja agora, aqui no jardim, com as rosas de Clara como testemunhas. Luca observava a cena com um sorriso satisfeito. Suas mãos, que antes tremiam tanto que mal conseguia segurar um lápis, agora moviam-se com crescente segurança, sobre o papel, capturando momentos como este, sua família, não como era antes, mas como havia se tornado. Sabe, disse ele pensativamente, acrescentando alguns toques de luz à sua pintura. Acho que mamãe Clara mandou você para nós, Marina. A declaração pegou todos de surpresa. Era a primeira vez que Luca se referia a Clara tão diretamente em relação a Marina. Como assim, querido? Perguntou Marina suavemente, lágrimas brilhando em seus olhos. Bem, continuou ele com a sabedoria que às vezes surpreendia a todos. Ela sempre dizia que amor é como arte. Quanto mais você pratica, melhor fica. E que às vezes é preciso misturar cores diferentes para criar algo ainda mais bonito. Leonardo. Sentiu seu coração inchar de orgulho e amor. Ajoelhou-se ao lado da cadeira de Luca, observando como seu filho havia capturado não apenas a luz nas rosas, mas também o brilho especial que agora habitava a mansão. E você está feliz? Perguntou ele suavemente. Com essas novas cores? O sorriso de Luca poderia ter iluminado toda São Paulo. Nunca fui tão feliz, respondeu ele simplesmente. É como se tivéssemos aprendido a voar de novo, como aquele primeiro passarinho de papel. Marina soltou um pequeno som de surpresa, sua mão voando para a barriga. Acho que alguém mais concorda, riu ela. Sua irmãzinha parece estar dando cambalhotas aí dentro. Clara, disse Luca repentinamente. Podemos chamar ela de Clara? O silêncio que seguiu era carregado de emoção. Leonardo olhou para Marina, que já tinha lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Acho que é perfeito, respondeu ela, sua voz embargada. Clara Miguel Santos. Era a primeira vez que mencionavam a possibilidade de homenagear também o irmão de Marina. Leonardo apertou sua mão, compreendendo o peso e a beleza daquele momento. Um nome que carrega amor de todos os lados, concordou ele. Rita, que havia permanecido discretamente por perto, não conseguiu conter um soluço emocionado. Vou buscar mais guardanapos, murmurou ela, apressando-se de volta para a mansão, com lágrimas nos olhos. O resto da manhã passou como um sonho dourado. Leonardo cancelou todas as suas reuniões, algo que agora fazia com mais frequência,
tendo aprendido que alguns momentos são preciosos demais para serem perdidos. Juntos, planejaram os últimos detalhes do casamento que aconteceria ali mesmo, naquele jardim que havia se tornado o coração de sua família reconstituída. "Olha!" exclamou Luca de repente, apontando para o céu. "Um passarinho vermelho." Todos ergueram os olhos a tempo de ver um cardeal pousar em um galho próximo, seu vermelho vibrante destacando-se contra o verde das folhas. "Igualzinho ao seu primeiro desenho", sorriu Marina, inclinando-se para beijar a bochecha de Luca. "E ao último quadro do Miguel", acrescentou Leonardo suavemente, lembrando-se da história que Marina havia compartilhado. O pássaro os observou por um momento antes de levantar voo novamente, desaparecendo no céu azul. Mas não havia mais medo ou tristeza em vê-lo partir. Agora sabiam que alguns voos levam a novos começos, que algumas perdas abrem espaço para novos amores, que algumas histórias não terminam, apenas se transformam em algo diferente e igualmente precioso. "Acho que está na hora", disse Leonardo, levantando-se e oferecendo a mão para ajudar Marina. "Temos um casamento para planejar, um quarto de bebê para decorar e uma vida inteira pela frente. E muitos quadros para pintar", acrescentou Luca entusiasticamente, já alcançando por um novo papel. Marina sorriu. Aquele sorriso que havia mudado suas vidas naquele primeiro dia, quando ela entrou na mansão carregando nada além de uma bolsa, surrada e um coração cheio de amor para dar. "Sabem o que Miguel sempre dizia?" perguntou ela, sua mão descansando sobre a barriga onde a pequena Clara crescia. "Que às vezes os maiores milagres começam com uma simples coragem de abrir o coração para novas possibilidades." Aí ele estava certo, completou Luca, acrescentando um último toque em sua pintura. Um pequeno pássaro vermelho voando livre no céu azul, carregando em suas asas a promessa de que amor, verdadeiro amor, tem o poder de curar, transformar, criar algo inteiramente novo e maravilhoso das cinzas do que foi perdido. A mansão Santos, que um dia havia sido um lugar de silêncio e sombras, agora transbordava de vida, cor e música. E se você prestasse atenção, poderia até ouvir, misturado com as risadas, com o farfalhar das folhas no jardim, com o suave murmúrio das conversas, o som de corações batendo em harmonia, cada um em seu próprio ritmo, mas criando juntos uma sinfonia de amor, esperança e recomeços.